Olá, estamos novamente juntos para mais esta conversa na Eclésia, hoje para abrirmos caminho sobre o significado do memorando Eco-Igrejas Portugal, um memorando assinado recentemente, em junho, pelas igrejas cristãs, que tem como principal objetivo a promoção da ética da sustentabilidade, contida em princípios ecoteológicos, também a aplicação nas diferentes igrejas e nas comunidades cristãs de indicadores de diagnóstico, educação e gestão ambiental para uma melhoria contínua da sustentabilidade ecológica. Estou a ler aquilo que foi apresentado no Ecomorando e que foi assinado pelas igrejas cristãs. Junta-nos nesta conversa Dom Jorge Pina Cabral, bispo da Igreja Lusitana, também Dom Armando Esteves Domingues, ele que é responsável na Igreja Católica pela Comissão Missão e Nova Evangelização, que tutela esta área concretamente, e que agradeço a ambos estarem na companhia da Eclésia. Muito obrigada pela vossa reflexão e também pela vossa responsabilidade nesta área, que a todos nos chama a dar o nosso contributo. Muitíssimo obrigada. Gostaria de começar esta nossa conversa de alguma forma relembrando este caminho conjunto que tem sido feito, que não é novo e que concretamente neste Eco-Igrejas Portugal, a sua assinatura tem um contexto. Os 50 anos do COPIC, do Conselho das Igrejas Cristãs, e também os 20 anos da Lei de Liberdade Religiosa. Dom Jorge Pina Cabral começava por si este caminho conjunto, agora que ganha mais um passo, não um ponto de partida, não um ponto de chegada, mas um novo passo com o Eco-Igrejas Portugal. O que é que significa este caminho conjunto? Antes de mais, muito obrigado pelo convite e é para mim um grande prazer poder também partilhar aquilo que é o sentir e o pensar do Conselho Português de Igrejas Cristãs com os nossos irmãos na fé, e a minha gratidão à Eclésia por este convite e também a minha saudação ao Dom Armando Domingos, meu irmão na fé, também meu colega no ministério, e termos mais uma vez esta oportunidade de estarmos juntos para testemunhar a nossa fé. Efetivamente, digamos que há um contexto muito interessante, como que há que um confluir de diversos momentos que tornaram possível a assinatura deste memorando. Este memorando que implica as igrejas na questão da ecoteologia realmente é o fruto de um caminhar ecuménico que, na ação do Espírito Santo, começou há já diversas décadas em Portugal e que tem vindo a ganhar diversas expressões e que, acima de tudo, tem ultimamente centrado as igrejas e os cristãos naquilo que neste momento está a ser considerado como áreas de missão fundamentais e, ao mesmo tempo, de grande desafio. E uma delas é precisamente a área da integridade da criação e tudo aquilo que tem a ver com a defesa, a sustentabilidade daquilo que Deus nos criou, a criação da qual nós também fazemos parte. E nesse sentido, o conhecimento anterior que havia entre o COPIC, Conselho Português de Igrejas Cristãs, a Conferência Episcopal Portuguesa, e recordo aqui o diálogo e a cooperação que ao longo das últimas décadas tem havido entre ambos os organismos, e foi possível também agora agregar a Aliança Evangélica Portuguesa, o que eu acho que é também um elemento histórico, porque pela primeira vez estes três ramos, digamos assim, do cristianismo em Portugal foram capazes de assinar um memorando e de se unirem para partilharem os seus recursos. Ora, isso é uma bênção muito grande e por isso a assinatura deste memorando foi feita num contexto também muito bonito, que foi a celebração dos 50 anos do COPIC, como que dizendo que ao celebrarmos um passado, nós estamos também a comprometer para o futuro. E comprometermos para o futuro é precisamente, e isso foi feito e dito, assinarmos um compromisso de agirmos em conjunto. Por outro lado, também, não há dúvida que foi possível de agregar neste memorando de entendimento aquilo que nós chamaríamos as bases da Igreja. E eu acho que isso é muito importante também, que são movimentos de cristãos, de homens e de mulheres,
que na prática desenvolvem já ações nesta área, nomeadamente nesta área do ambiente. É o caso da organização A Rocha, que é uma organização cristã que se estabeleceu em 1983 em Portugal, mas que neste momento é também uma organização internacional. E, por outro lado, também a rede Cuidar da Casa Comum, que é uma rede, digamos, um organismo da área da Igreja Católica Romana, que tem congregado diversas organizações. E, por isso, este diálogo foi facilitado também pela experiência e conhecimento que havia já entre diversos atores anteriormente, e que facilitou este encontro e dizer, por que não, agora trabalharmos mais em conjunto. E nesse sentido, digamos, nós responsáveis pelas instituições não fizemos mais do que acolher e podermos enquadrar este movimento de boa vontade e de compromisso que levou a este entendimento. E por isso foi um celebrar o passado, também virados para o futuro. Por isso eu dou graças a Deus. Neste ano em que realmente nós celebramos diversos aniversários, por um lado, os 20 anos da Lei da Liberdade Religiosa em Portugal e o caminho que foi feito até aqui, e foi muito bom o Sr. Presidente da Comissão da Liberdade Religiosa, o Dr. Vera Jardim, ter estado presente na celebração dos 50 anos do COPIC, tal como o Sr. Presidente da República, e com estas presenças institucionais, como que dão, digamos, a sua chancela e o seu apoio a este caminho que os cristãos estão a caminhar. Portanto, nós temos, digamos, todo o enquadramento, todo o apoio, toda a sensibilidade, quer da Presidência da República, quer também da Comissão da Liberdade Religiosa. Mas também, curiosamente, neste 2021, os cristãos na Europa estão a celebrar os 20 anos da Carta Ecuménica. Porque foi há 20 anos que se celebrou esta Carta Ecuménica, que se assinou esta Carta Ecuménica entre cristãos da área católica romana e também da Conferência das Igrejas Europeias, onde estão representadas diversas tradições. E a Carta Ecuménica tem também uma das áreas, é precisamente o compromisso na salvaguarda da criação que Deus nos confiou. Portanto, este ano de 2021 é um ano celebrativo, sem dúvida, quer a nível nacional, quer a nível internacional, e eu diria que é também um ano charneira, no sentido de nós percebermos que este é um ano também oikos, decisivo, para o futuro que se avizinha. Dom Armando Esteves, os 20 anos da Lei de Liberdade Religiosa marca de alguma forma também a assinatura deste ecomemorando, traduzindo a vontade dos cristãos de dialogar também nesta área da sustentabilidade com a sociedade? Um bom dia também a vocês, obrigado pela saudação do meu irmão Jorge Pina Cabral, também uma saudação muito especial à Eclésia por este trabalho que vai fazendo. Também isto é uma educação ecológica, digamos assim, se o podemos dizer desta forma. Pois, não haja dúvida que este contexto da assinatura do memorando é muito rico. De facto, a celebração em que ele foi assinado, e a Conferência Episcopal aceitou muito, de uma forma imediata, digamos, esta ideia, era um contexto, de facto, muito ecuménico. Também numa forte ligação com a sociedade civil, o Presidente da República estava presente, e isto dava-nos também a ideia da importância do gesto que estávamos a fazer. Não estávamos a fazer só dentro de uma igreja, mas estávamos a fazê-lo dentro deste mundo crente, mas de uma forma muito mais alargada de todos os crentes. A liberdade religiosa reguarda todos os homens crentes e não só os que estavam ali presentes. Portanto, esta dimensão universal que se sentia, que se respirava, certamente era feito num contexto também de oração. Então, o pensamento desta unidade global, desta dimensão global, desta dimensão verdadeiramente à medida da humanidade
e de uma fraternidade que as deve unir, deu ainda mais impacto a quem esteve presente. Portanto, assinar este memorando é também para nós dar conta que há novos campos de missão e assumir também a dimensão ecológica como uma dimensão fundamental, digamos assim, estruturante da própria identidade e missão da Igreja. Mas quando falamos, Dom Armando, quando falamos em novos campos de missão, falamos em que novos campos? Porque muitas vezes facilmente repetimos os mesmos, aqueles que estão mais próximos da nossa mão diária ou semanal, digamos assim, reconhecendo a prática semanal dos cristãos. Mas que novos campos podem ser estes? O grande campo que é introduzido foi sintetizado no programa Eco-Igrejas de Portugal. Portanto, aquilo que são estes objetivos de todas as inúmeras instituições que dentro destas igrejas já estão mobilizadas, mas estão mobilizadas um pouco como o mundo inteiro. E aqui o próprio memorando estabelece algumas bases que são desafios fundamentais também para a Igreja hoje. E posso falar concretamente nesta promoção de uma ética de sustentabilidade, contida também em princípios ecoteológicos do cristianismo. E estes valores éticos, estes princípios éticos, é importante que cheguem às comunidades cristãs, e que sejam capazes até de partilhar as suas boas práticas de sustentabilidade das próprias comunidades, mas também como fator educativo. Hoje fala-se muito também nesta necessidade de uma educação global, e nós, de certa forma, habituámos-nos a olhar o mundo muito dualista. O homem relaciona-se com Deus, também se relaciona uns com os outros, mas aqui introduz-se um valor também ele teológico, que é o relacionamento com a criação. De certa forma, um dualismo que se completa, e isto tem repercussões muito grandes, até ao nível da educação cristã, ao nível das próprias dinâmicas evangelizadoras, daquilo que nós chamamos as nossas catequeses. Depois também dar conta que não fazemos sozinhos, não é? Este próprio passo nos diz que é importante ouvir os espíritos, ouvir o mundo. São precisas todas as ciências, todas as cores, todas as palavras, todas as músicas, todas as poesias para cantar a natureza, mas também o homem. Esta grande comunidade, esta comunidade que pertence a Deus, toda ela, mas que forma uma única comunidade, com Deus e dentro da criação, o homem e Deus. Portanto, aqui é um campo enorme a desenvolver. Depois também promover nas comunidades, portanto este é um grande desafio, envolver as comunidades. Nós temos uma grande responsabilidade educativa, nós igrejas, mas também depois as nossas comunidades concretas, que não podem ficar alheia, não é por uma questão poética ou uma descoberta de momento que se olha para os animais, que se olha para as plantas. Nós podemos ter muitas leis, muitas normas, muitas coisas bonitas, mas depois se não chegarmos ao concreto, não é? Isto não é só uma questão teológica de princípios ou de leis, é uma questão também prática, não é? Do agir, do concretizar nas coisas pequenas. Portanto, esperemos ter também impacto positivo neste campo, não é? Contribuindo, depois efetivamente também nas nossas comunidades, na igreja, para a mudança de estilos. Temos que mudar estilos de vida. Se não conseguimos chegar aí, a nossa doutrina é em vão. Em vão. Também muito bonito é o Evangelho, mas se nós não o pomos em prática, portanto, daí também a importância enorme para as nossas comunidades, desafios, tornar, estruturante na nossa ação evangelizadora esta dimensão, digamos assim, ecoteológica. Falávamos há pouco do ato público que a assinatura deste Eco-Igrejas constituiu, com a presença do Presidente da República, por exemplo, e do responsável pela Comissão de Liberdade Religiosa, o Dr. Vera Jardim. Falávamos também da afirmação pública que isto representa perante a sociedade e, de alguma forma, da visibilidade também que se dá a este trabalho conjunto que as igrejas fazem. Recentemente, por exemplo, as igrejas
tiveram uma afirmação pública, de uma declaração pública contra a aprovação da eutanásia. Recentemente também, mais recentemente ainda, com a presidência portuguesa da União Europeia, as igrejas cristãs reuniram-se também com responsáveis da União Europeia. No fundo, dá visibilidade a um trabalho conjunto que tem décadas, que muitas vezes está na sombra, mas que importa afirmá-lo publicamente. Dom Jorge Pina Cabral. Sem dúvida, eu acho que uma das dimensões que hoje se percebe e que é também solicitada pelos organismos civis e políticos é que realmente a Igreja ou as religiões possam ter o seu espaço e a sua intervenção na vida pública. E isto significa, este testemunho na vida pública significa um desafio para as próprias igrejas, que é precisamente o de tomar posições perante assuntos concretos que dizem respeito à vida das pessoas e contribuir ao mesmo tempo com outras organizações da sociedade civil para a definição de novos caminhos, seja na área política, social ou também ambiental. Ou seja, nós vivemos um tempo em que, pelo menos na Europa Ocidental, em que vivemos, numa Europa em que se preza uma secularização que respeita, na qual o Estado respeita as religiões e, ao mesmo tempo, isso deve significar, pelo menos em Portugal, tem sido essa a perspectiva, de que as religiões têm também um contributo a dar para o caminhar da sociedade. E é, ao mesmo tempo, dessa forma que também nós, igrejas e religiões, nos credibilizamos também na nossa proposta. Quando somos capazes de fazer esta ponte entre a fé que professamos e o compromisso concreto no dia a dia e apontando pistas também para o agir das pessoas. E isso é muito importante. Frisou há pouco algumas áreas, a área da bioética, digamos aí. Eu diria que a área da bioética é realmente aquela mais divisiva entre os cristãos, ou seja, é que não é assim tão fácil, por vezes, nós podermos ter um pensar comum, mas temos um pensar mais diversificado, mas depois temos também a área, por exemplo, a área da política, e é certo, eu em representação do COPI, que tive com o Presidente da Conferência das Igrejas Europeias e com o Arcebispo de Luxemburgo, representante das Conferências Episcopais Europeias, tivemos em diálogo com a comunidade, com a presidência portuguesa, dizendo precisamente os caminhos que entendíamos que a Europa deve seguir, ou seja, dando o nosso contributo relativamente à questão dos refugiados, à questão da pobreza, à questão do modo como a própria pandemia deveria ser vista, ou seja, não violando, a pretexto da pandemia, não violando a liberdade religiosa, enfim, há todo um conjunto de contributos e também de posições que nós temos que tomar. Claro que isso requer das igrejas também esta capacidade de ler os sinais dos tempos, de os interpretar e de fazer uma análise crítica e, ao mesmo tempo, de contribuir. Nós devemos perder algum receio de falar extramuros, não é? E se o pudermos fazer em conjunto, não apenas uma igreja, mas fazermos em conjunto numa perspectiva ecuménica, então o nosso testemunho será muito mais forte. Por exemplo, é verdade que na Europa a que nós pertencemos, as igrejas que nós representamos representam a grande maioria dos habitantes desta própria União Europeia e, por isso, estes habitantes, estes membros das nossas igrejas querem também ouvir a nossa voz e querem também ver compromissos concretos. Ora, isso por vezes é incómodo, porque isto também por vezes nos leva a ter que denunciar profeticamente aquilo que são políticas erradas e que têm que ser corrigidas e pode nos levar também até ao confronto, naturalmente um confronto democrático com determinado tipo de autoridades. E por isso,
Esta questão do meio ambiente e do clima é uma área em que tudo se joga, porque é uma área onde se joga a política, onde se joga a área da sobrevivência e da solidariedade. Os direitos humanos. E dos direitos humanos, e portanto hoje nós percebemos que estamos a falar de uma ecologia integral. Ora, nós ao balançarmos nesta área do meio ambiente, nós estamos a balançar também numa área implicativa das nossas posições e princípios políticos, sociais e de fé. E, portanto, a nossa fé é uma fé encarnada, por natureza. Quando Cristo assumiu a nossa condição humana, Cristo assumiu toda a realidade em que nós vivemos. E nesse sentido, as igrejas hoje têm já um caminhar, que não é apenas um caminhar de dimensão espiritual, mas é também, nós apelamos a uma conversão, não somente espiritual, mas a uma conversão de vida e de todas as áreas e dimensões da nossa vida. Ora, isso é implicativo, portanto, não só com o indivíduo, mas também com o coletivo, não é? E, portanto, há efetivamente aqui uma dimensão política e social neste assinar deste memorando que foi feito. Dom Armando Esteves, este caminho conjunto requer uma aprendizagem conjunta. Humildade para perceber que estamos sempre a aprender, humildade para reconhecer que estamos todos a caminho, a aprender inclusivamente com aqueles que poderão já ter passos mais avançados nestas áreas também. Sim, sem dúvida. É um exercício constante. Não é? Nós ultimamente temos o Papa e, enfim, a reflexão da Igreja dos últimos tempos tem introduzido muito esta ideia de um caminhar juntos, de uma sinodalidade constante. E também fala de uma sinodalidade aberta ao mundo, que nasce de baixo, que nos leva a fazer projetos a várias mãos. Como ele também deu esse exemplo, nomeadamente na Laudato Si, que aborda tantos destes assuntos de que estamos a falar, desta ecologia integral. Que os atualiza de alguma forma, porque eles não são novos na doutrina da Igreja, não é? Não são novos na doutrina da Igreja, nem das igrejas, não é? Precisamente. Aliás, ele menciona o patriarca de Constantinopla, que já há tanto tempo tinha dado este contributo, e tantos outros, não é? Isto não é novo, mas dentro da Igreja Católica o Papa atualiza toda a doutrina e também num contexto global. A encíclica é, de facto, de um respiro enorme. Mas também ele nos dá um exemplo pedagógico neste sentido, que vai buscar contributos à ciência, vai buscar contributos a instituições, pede pareceres, digamos assim, também uma escrita a duas mãos, inovadora até nisso, porque não é um falar ex cátedra ou como pontífice, mas é quase meter-se dentro da humanidade e deixar que toda a humanidade fale. Portanto, este é também um desafio à Igreja, caminhar com o mundo, ouvindo, escutando, programando também a várias mãos, se possível. Portanto, daqui é também este nosso trabalho conjunto, que tem história e que estou convencido de ter cada vez mais história e cada vez mais impacto também no mundo que nos rodeia, e este é um desafio que a própria sociedade faz às igrejas e às religiões, não é? Alguém dizia há pouco tempo que o futuro da humanidade está também no contributo à paz que as grandes religiões podem dar. E num mundo tão instável, secularizado, instável e perigoso, se entrarmos a olhar confiante num Deus que envolve todos, que ama a todos e que quer que façamos estes projetos a pensar em todos, isto é cada vez mais atual. Portanto, também este memorando e tantos momentos de intervenção nos grandes temas e assuntos da humanidade são importantes.